E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eis aqui o nosso primeiro vídeo neste novo ciclo do canal, onde iremos explorar um dos maiores mistérios da Rússia no século XX, que ficou bastante conhecido como o incidente na passagem de Dyatlov. Espero que gostem do vídeo. E desde já, antes de começarmos, peço para que vocês nos deixem aquele seu like, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem nossos vídeos com os seus amigos, pois isso vai ajudar bastante. Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Em janeiro de 1959, 10 jovens decidem partir em uma expedição para os Montes Urais ali na Rússia. Todos eles bastante motivados, já queriam desbravar terras que são quase inóspitas na região. E isso para eles seria até mesmo como um ato de heroísmo. E naquele momento de Guerra Fria, seria como se fosse um triunfo para eles e para o seu próprio país. Porém, essa expedição custou muito caro a todos eles. O líder da expedição se chamava Igor Dyatlov. Ele possuía apenas 23 anos, mas já era extremamente experiente em expedições deste nível. Ele traçou todo o cronograma da viagem para 14 dias, ida e volta, iniciando a primeira parada em um povoado Mansi, que é um povo nativo ali da região Ural, na Rússia. A partir deste primeiro ponto, eles iriam seguir uma trilha que foi demarcada por um caçador extremamente experiente daquele povoado. Eles iriam iniciar a sua caminhada então pelas encostas das montanhas, atravessando as florestas, subindo as montanhas e retornando pelo mesmo caminho cegamente, finalizando então a expedição. Porém, para alcançarem o seu objetivo final, esses jovens passaram por algumas adversidades na região. Uma delas foi logo ali no povoado Mansi. Na região, muitos nativos começaram a avisar os jovens de que aquelas regiões são extremamente perigosas. Uma das montanhas, que foi nomeada pelos próprios Mansi, se chama Otorten, que na tradução para nós significa não vá lá. E uma das outras montanhas próximas ali, eles chamavam de Kolatsiakil, que na nossa tradução, significa a Montanha dos Mortos. Além disso, esses nativos começaram a contar algumas lendas a esses jovens. Uma dessas lendas diz respeito à região ali da montanha Otorten. Eles acreditam, segundo eles, que existe uma criatura no local, misteriosa, que mata as pessoas que adentram a sua região. O porquê ninguém sabe. Uma outra lenda se diz respeito à lenda do Menk, que é uma criatura extremamente forte e poderosa, de cerca de 3 metros de altura, que ama comer tecidos moles e caça qualquer tipo de criatura que adentra a sua região. Claro que muitas outras lendas foram sendo contadas por eles, e falando aqui bem brevemente, né? E enquanto eles estavam ali, os Mansi tentando persuadir os jovens a não ir para lá, Yuri Yudin, que é um dos integrantes dessa expedição, começa a passar mal com uma forte dor nas costas. E ele decide cancelar essa expedição, para ele, no caso, ele abandona a expedição e decide voltar para a cidade. E enquanto isso, o grupo decide ignorar por completo os avisos e as falácias, que segundo eles foi considerado falácias, dos Mansi, e eles decidiram simplesmente abandonar essa região o mais rápido possível para iniciarem determinados a sua expedição. 2 dias depois deles terem deixado o povoado Mansi, os 9 integrantes do grupo decidem montar acampamento ao pé da montanha Otorten. E nesse mesmo dia, no dia 1º de fevereiro de 1959, os 9 integrantes de Dyatlov morreram. Em situações totalmente inexplicáveis e com uma situação totalmente inexplicável. E então, passando os 14 dias que eram previstos para o término da expedição, os familiares, os amigos, os mais próximos de cada um deles, começaram a se preocupar.
e no dia 21 de fevereiro de 59 conseguiram organizar uma grande equipe de busca, de resgate, para tentar encontrá-los. Até porque todos eles eram extremamente experientes em fazer expedições deste nível. Eles tinham esperança de encontrá-los ainda vivos. Após alguns dias de busca, a equipe de resgate consegue encontrar o acampamento de Dyatlov. E sem pensar duas vezes, eles já avançaram em direção ao acampamento, revirando tudo para ver se encontravam os jovens. Porém, sem sucesso. Mas dentro da cabana que eles tinham montado, o grupo de Dyatlov tinha montado, havia muitas roupas de frio dentro da cabana, junto com as botas e equipamentos que eram necessários para a expedição daquele nível. E logo então acendeu uma luz de esperança nesse grupo de resgate de encontrá-los eles vivos, já que não encontraram nenhum corpo ali muito próximo do local. Então o líder já espalha a sua equipe de resgate em busca desses jovens, procurando pelas redondezas. E foi o que aconteceu. Uma das equipes encontrou vestígios de fogueira ao lado de um pinheiro antigo. Porém, junto a esse vestígio de fogueira, encontraram os 2 primeiros corpos. Porém, eles estavam em uma situação um pouco estranha, complicada, porque eles estavam apenas com roupas xadrez muito leves, como se fossem aquelas camisas xadrez, e as roupas interiores, como se fosse um shorts ou apenas uma meia ali pro frio e tudo mais. O que chamou muito a atenção do grupo de resgate, porque eles também estavam estirados no chão, não estavam na posição como se fossem mortos pelo congelamento, pois quando acontece esse tipo de falecimento, por congelamento, o corpo tende a se arcar assim para frente para tentar obter um pouco de calor, assim como um feto começa a se desenvolver, E não só isso, alguns dados estranhos foram apresentados também nos corpos. Eles estavam com a pele, ambos, um pouco em tons alaranjadas. E, bom, era uma situação um pouco complicada, pois no pinheiro, onde estava próximo à fogueira também, havia restos mortais, como se alguém com as mãos congeladas tentasse subir ao pinheiro ou tentasse conseguir lenha para jogar na fogueira. E como as mãos estavam congeladas, a pessoa não sentia o que estava fazendo, mas estava quebrando suas mãos, rasgando a pele no pinheiro nessa tentativa. O que trouxe o sentimento de que eles estavam desesperados com alguma coisa, em relação ao frio e também devido a estar longe da barraca, pois saíram de lá em disparada. O que será que aconteceu nesse local? A cerca de 500 metros da fogueira foi encontrado o corpo do líder do grupo, Igor Dyatlov. Ele foi encontrado na posição de pugilista, como se ele estivesse tentando se proteger de alguma coisa. Ele foi encontrado também descalço, também com a pele um pouco alaranjada, e ele estava vestindo apenas um colete de peles, que estava desabotoado em cima. E a posição que se encontrava também as mãos, ali mais ou menos nessa altura do peito, parecia que ele estava tentando desabotoar o colete, ou tentar tirar até o colete num desespero. O que dá uma sensação bastante estranha, já que no frio você prefere ter calor consigo para sobreviver. Mas ali parecia ao contrário. Parece que ele não estava suportando o calor que estava em seu corpo e estava desesperadamente tentando soltar o seu colete para tentar inibir esse sentimento. O que é extremamente estranho. Ali faz cerca de 30 graus negativos. Que é muito estranho. E pouco tempo depois de terem encontrado o líder Igor Dyatlov, o cão da equipe de resgate, um pouco mais à frente, consegue encontrar mais um corpo que estava enterrado a cerca de meio metro na neve. Era o corpo de Zinaida. Ela foi encontrada com muitas escoriações e feridas produzidas pelo gelo. E um pouco ainda depois, à frente, cerca de 600 a 700 metros dali, mais ou menos, encontraram Rustem, o corpo de Rustem, e ele foi encontrado em uma situação bastante assustadora. Ele possuía uma fratura no crânio de cerca de 17 centímetros. Era basicamente um grande rombo na cabeça mesmo. O que, de certa forma, acredito eu que eles tenham se assustado bastante, pois nas redondezas ali não tinha nada
como se fosse utilizado como uma espécie de arma, ou proveniente do ambiente, algum dano do ambiente que poderia ter causado a ele esse tipo de ferimento. Não havia nada no redor. Era um lugar amplo e limpo, sem muitas rochas e tudo mais, pois tudo estava coberto com a neve, o que trouxe um pouco mais de estranheza ao caso. E bom, após terem encontrado esses 5 corpos, os outros corpos foram encontrados apenas há 2 meses depois, com o degelo ali da região. Após terem encontrado esses 5 primeiros corpos, a equipe decide voltar para o acampamento para tentar obter mais algumas informações e também tentar recriar a cena daquela noite fatídica que aconteceu. Porém, eles tinham mexido demais já na cena. Eles chegaram no local e já foram revirando tudo procurando os jovens. E isso, infelizmente, causou a perda de muitas informações. Mas mesmo assim, eles conseguiram algumas informações importantes no caso. Na barraca, é montada pela equipe de Dyatlov, eles encontraram nas laterais da barraca pequenos cortes, como se, devido a toda a situação, como se alguma coisa tivesse deixado a equipe de Dyatlov muito apreensiva, o que forçou eles a fazerem esses pequenos cortes na lateral para tentar espiar o que tinha lá fora, o que estavam deixando eles apreensivos naquele momento. E logo no fundo da barraca havia uma gigantesca fenda, claro, para o tamanho da barraca, mas por esta fenda, era possível todo mundo ter saído por ela, no momento daquela noite, no momento do susto que eles tomaram. E isso trouxe ainda mais estranheza para o caso. Bom, esse caso está ficando cada vez mais estranho conforme mais informações chegam. E claro que após terem recuperado esses 5 primeiros corpos, eles voltaram para a cidade para fazer a autópsia dos corpos e também o reconhecimento deles. E quem foi chamado para fazer o reconhecimento dos corpos foi o próprio Yuri Yudin, que era aquele ex-integrante da equipe de Dyatlov. Após 2 meses de terem encontrado esses 5 primeiros corpos, o grupo de resgate volta ao local para tentar encontrar os outros 4 corpos. Mas por que todo esse tempo? Porque depois desses 2 meses, aquela região entra num estado de degelo, o que facilitaria a encontrar esses outros corpos. E foi o que aconteceu. Logo chegando no local, a equipe de resgate conseguiu averiguar ali na região das planícies onde eles estavam acampados. Eles encontraram um buraco, e dentro desse buraco havia os 4 corpos dos outros integrantes, que eram o corpo da Lyudmila, do Nikolai, do Semyon e do Alexander. Porém, esses corpos estavam bastante danificados, talvez por conta do degelo da região, a água fria passando por eles, talvez tenha causado muitos danos. Mas além disso, os corpos haviam sofrido muitos danos enquanto eram vivos, digamos assim. O corpo da Lyudmila, acredito que tenha sido o mais complicado de se examinar e de saber a situação. O corpo da Lyudmila foi encontrado com a parte do nariz, a boca, essa região da mandíbula, totalmente com a pele removida. E junto a isso, a sua língua também havia desaparecido. E fora isso, muitos danos internos haviam sido encontrados nela. No corpo do Nikolai, ele havia uma grande fratura profunda no seu osso temporal, que deve ser mais ou menos nessa região aqui. E os outros 2 corpos, além dessas peculiaridades que foram encontrados na Lyudmila e no Nikolai, que são os danos mais aparentes assim, eles também estavam com os corpos bastante destruídos provenientes de dano daquela noite em que eles foram mortos. E fora isso também, os órgãos internos de todos esses 4 estavam em frangalhos. O que chamou muita atenção também, e que também não tinha relatado antes nesse vídeo aqui, que os olhos da maioria dos integrantes haviam sido removidos. Pois é. Dá para lembrar um pouco de alguma lenda mansi, não é? Dá. Mas enfim. Então pegaram esses 4 corpos, levaram para fazer a autópsia e tudo mais,
e obtiveram mais informações importantes. Porém, novamente, o governo local restringiu algumas dessas informações. E tamanha restrição de informações e tudo mais pelo governo e pelos militares, e todas as informações que foram abertas ao público, isso aí fez com que muitas teorias começassem a surgir. E muitas teorias mesmo, desde as coisas mais simples de desastres naturais até ao lado mais místico da coisa. E claro que após a autópsia, mas dentro dessas novas informações, foram encontrados em todos os corpos, os integrantes da expedição de Dyatlov, foram encontrados vestígios de radioatividade. E uma das peças, que se eu não me engano estava com Lyudmila, estava totalmente radioativa. Novamente, mais estranheza ao caso. Mas sem mais delongas agora, porque já que o caso ainda até os dias de hoje não tem uma solução aceitável 100%, vamos explorar um pouquinho essas teorias que foram levantadas. Talvez algumas delas podem explicar muitas coisas que aconteceram no dia, porém falha em explicar outras. E por assim vai. Mas talvez possamos formar alguma teoria que pode talvez explicar algo mais 100%, digamos assim, do que teve acontecido. Mas enfim, vamos explorar essas teorias. A teoria da avalanche diz que naquela noite fatídica uma avalanche começou a se formar, o que produz um som bastante complicado de se ouvir. E esse som tem assustado esses jovens, o que fazem eles saírem correndo da barraca sem as suas provisões que ali se encontravam. E então morreram, ou pelos danos causados da avalanche, ou por hipotermia depois devido ao frio. Mas essa teoria da avalanche falha em provar muitos fatos que ali foram encontrados. Não prova os danos causados a Lyudmila, a Nikolai e nem os outros dois lá que foram encontrados mais tarde, e nem também a radioatividade, a pele alaranjada, enfim, não prova nada das informações que são centrais desse caso. E fora isso, existe uma foto que foi tirada pelo grupo de Dyatlov e também uma foto que foi tirada pela equipe de resgate na época. Apenas essas fotos já desqualificam a teoria da avalanche. A foto do grupo de Dyatlov mostrava eles cravando os esquis deles na neve. E a barraca, nesse momento na foto, também já estava montada, tudo em pezinho, bonitinho. Ok? Quando a equipe de resgate chega no local também, os esquis estavam em pé, cravados na neve, e a barraca estava montada, bonitinha em pé. Claro que tinha um pouco de neve em cima deles, mas isso é normal devido à movimentação de terra, à movimentação da neve, devido às tempestades e tudo mais. Mas isso não prova que houve uma avalanche no local. Pois quando existe uma avalanche, ela leva tudo, destrói tudo, e é quase um tsunami, só que de neve. Ou seja, só isso já desqualifica totalmente essa teoria. Claro que devido à estranheza de todo o caso e as informações, a estranheza das informações também, é claro que a teoria OVNI ia vir uma hora ou outra. Mas não apenas por esses tipos de informações que foram comentadas. A última foto tirada pelo grupo de Dyatlov foi esta. Essas luzes estranhas nos céus de uma noite fatídica. Pois é. E devido a essa foto, alguns investigadores na época levantaram a teoria OVNI. E eram dois investigadores. Era o Tempanov e o Ivanov. Esses dois levaram com muito afinco essa teoria para avante, até que o governo começa a restringir o movimento deles e, em um certo ponto, liga para os dois e tenta carimbar o fechamento da investigação, assim, sem mais nem menos. Pois é, Tempanov briga com o secretário que tinha ligado para eles, com esse convite. Briga muito feio com o secretário. E ele não aceita o fechamento da investigação. Porém, um pouquinho tempo depois, o mesmo secretário liga para o Ivanov, que também era militar. E então, eles pedem para Ivanov fechar a investigação
E Ivanov não pensa duas vezes. Ele vai lá, carimba, pá, fechou a investigação. Um dia depois, Ivanov já tinha recebido a sua promoção com uma nova patente dentro do exército russo. Sabemos que naquela época, União Soviética, eles tinham o poder para fazer o que quiserem. Se você contribuiu com eles, então nada mais justo você ser promovida, não é? Mas enfim, a investigação, digamos assim, mais seleta, que era feita por esses dois investigadores, foi fechada. Porém, a teoria ainda existe na boca do povo. E o que seria interessante, o que é interessante, é que essa teoria poderia, de certa forma, entre aspas, né, aprovar muitos desses eventos, dessas informações que foram trazidas do caso, como a radioatividade nos corpos, os danos que os corpos apresentavam, a pele alaranjada e algumas outras coisas. Porém, mesmo assim, ainda falta alguma coisa nessas teorias que não consegue explicar 100% o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A teoria dos testes militares, a teoria diz que ali perto da área onde eles se encontravam, existe uma base secreta russa militar, que fazem testes de armas novas, realizam alguns treinamentos e tudo mais. É como se fosse uma área 51, só que lá na Rússia, no meio da neve, lá do gelo. Pois é, tentando recriar a cena, nessa teoria, ficaria de tal forma. Chegando à noite, os jovens estão na barraca, conversando, trocando as ideias, até que um som estranho ecoa no ar. É um míssil de 2 estágios que está sendo testado pelos militares. Devido ao som talvez nunca antes ouvido, os jovens ficam bastante apreensivos. Tentam enxergar o que está vendo acontecendo lá fora. E então, como é um míssil de 2 estágios, a primeira explosão acontece. A explosão assusta os jovens de forma violenta, o que fazem eles correrem e até se dividirem em 2 grupos. Um vai mais para o lado da floresta e outro mais para o lado das planícies limpas, descampada. Enfim, a bomba do segundo estágio cai próxima a um dos grupos, que é um grupo dividido em 4. Lyudmila, Semyon, Alexander e o Nikolai. A bomba explode perto deles. A onda de choque arremessa eles para longe, já mortos, devido ao poder da carga explosiva, e o que explicaria totalmente os danos que foram causados a eles. E os outros 5, por terem se distanciado demais do acampamento apenas com roupas levianas no corpo, morrem de hipotermia. E claro, realizando aqueles atos, tentando fazer a fogueira e tudo mais. Pois é, a teoria é simples. E explicaria também as luzes nos céus, que seriam os mísseis que haviam explodido. E podem ver que são 2 luzes, assim, uma como se estivesse em trajeto e a outra estática, né? A primeira explosão e a trajeto, a segunda explosão, o segundo estágio. Os testes militares provam demais, muitas coisas, e que já aceita essa teoria por muitas pessoas. Mas, novamente, tem algumas falhas. Eu nunca vi um míssil arrancar olhos, assim, só os olhos da face, e muito menos arrancar uma língua. Foram os danos que foram encontrados, os mais estranhos que foram encontrados ali entre os 4. Não provaria isso. Talvez nem a posição de pugilista tentando se defender de alguma coisa que Igor Dyatlov possuía. Mas enfim, é uma teoria que prova muita coisa. Até as informações que o governo e os militares estavam restringindo. Porque se é uma base militar, eles têm que restringir, ainda mais na Guerra Fria. Eles têm que resguardar o máximo possível de informações possíveis ao exército. Prova muita coisa, mas ainda não é 100%. A teoria do Menck, por incrível que pareça, é a teoria mais plausível. Pois é, na teoria diz que, naquela noite fatídica, enquanto os jovens estão dentro da cabana, conversando e tudo mais, o Menck aparece e produz um som
produz um som agudo e tenebroso. E nas lendas Mansi, não foi comentado antes, mas o Menk produz sons desse tipo. E esse som foi ouvido pelos jovens, o que os deixou bastante apreensivos e forçou eles a cortarem as laterais da barraca para eles poderem observar o que estava ali fora. E por incrível que pareça, alguns deles veem que o Menk está vindo na direção deles. E devido ao susto, ao desespero, um deles corta uma fenda no fundo da barraca e saem correndo. Eles se dividem em 2 grupos, um em 5 e um em 4, e o Menk começa a seguir um desses grupos, o grupo do líder. E então, na corrida, lembrando, eles não estão com os equipamentos, aqueles tipo pé de pato, aqueles esquis para neve e tudo mais, eles estão sem nada, estão correndo a pé. Pois é, o Menk, por ser uma criatura da neve, segundo as lendas, ele se locomove muito rápido, e por ser muito forte, grande, ele chegaria rápido nos jovens. E foi o que aconteceu. Porém, o Menk estava seguindo eles na corrida, e os 2 primeiros, que foram encontrados perto da fogueira no pinheiro, não suportam o frio, morrem. Tentam fazer uma fogueira antes, claro, e morrem. Ok, o líder, um pouco mais à frente, correndo, depara com o Menk. E devido ao medo, ao susto, ele se joga para trás tentando se proteger nesta posição, tentando se defender. Então, morre congelado. O Menk, já percebendo que aquele já estava morto, parte em direção aos outros 2 que estavam correndo do grupo. E encontram o Rusten, que foi aquele que foi ferido na cabeça e tem uma cratera na cabeça, uma fratura na cabeça de 17 centímetros. Possivelmente o Menk deve ter dado um golpe muito forte nele e ele veio a falecer. Mais para frente foi a Zinaida, que também deve ter morrido pelo frio. O Menk, vendo aquela situação, como diz os relatos de que alguns não haviam olhos, o Menk arranca os olhos de alguns deles, talvez, 1 ou 2, não sei. Come, porque nas lendas Mansi, o Menk come tecidos moles. Ele come esses olhos das pessoas e tenta aproximar do outro grupo. Como ele é muito mais rápido, forte e alto, ele caminha bem melhor na neve do que um ser humano sem os equipamentos, ele alcança os 4 e na força bruta sobrepuja os 4, o que explicaria todos os ferimentos que eles tinham. Na volta, na ida de embora dele, ele aproveita e come os olhos da Lyudmila e arranca sua língua, que são tecidos moles. E o Menk vai embora. Nessa teoria, prova-se muitas coisas do que pode ter acontecido naquela noite, mas ainda não prova a informação de foto das luzes nos céus, o que significaria aquilo, assim como também não provaria algumas pequenas outras informações, mas fora isso, prova tudo. E fora, que eu também acreditei que era mentira na época, mas eu pesquisei muito a fundo e tudo mais, e através de um documentário vi que uma das fotos, que é esta foto aqui, foi tirada verdadeiramente pelo grupo de Dyatlov. Ou seja, eles haviam pegado em uma foto do possível assassino deles. Aquilo talvez na hora, devido a uma baixa visibilidade deles devido ao frio, à neve e tudo mais, talvez eles tenham pensado que aquela coisa, aquela sombra negra, de pelos, né, gigante, talvez tenha sido um caçador Mansi, alguém da tribo Mansi, ou alguém que estava por ali, eu não sei, não tem como saber. Mas tudo prova que a teoria do Menk é a, digamos, mais próxima do 100% que buscamos nesse assunto. Incrível, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pois é o primeiro desse novo ciclo no canal que estamos começando a produzir, que no caso eu estou começando a produzir. Bom, para nos fortalecer aqui, para nos dar aquela sua ajuda, assim como tenho sempre feito, né? Eu peço para que vocês nos deixem aquele seu like, se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito. Comente aqui embaixo alguma teoria sobre o assunto, ou talvez qual teoria você acredita que tenha acontecido naquela noite fatídica. Comenta aí. Compartilhe nossos vídeos com os seus amigos para que eles também comecem a se interessar por assuntos desse nível.
E também, bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. E, bom, nos dá aquela força aí pra gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo, para também munir as pessoas de informações que ficam muito remotas a todos nós. Mas estamos aqui para explorar as histórias que acontecem ao paralelo às nossas. E bom pessoal, agradeço a cada um de vocês por tudo aí e tudo mais. Continue nos fortalecendo aí, se for possível, né? E bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Então, novamente, espero que vocês tenham gostado, ok? E bom, nos vemos em uma próxima, pessoal. Até mais, exploradores!